Que isso? Vocês viram a luta do Whindersson contra o Popó? Cara, será que o grappling está precisando disso? De um Whindersson, de um Jake Paul para valorizar o nosso esporte? Então fique aqui comigo para você saber mais sobre isso. Se você acha um absurdo ter uma luta entre um campeão mundial de boxe e um youtuber, cara, você tá por fora. Assiste a esse vídeo aqui até o final que você vai entender o quão valioso isso foi e que deveria se repetir cada vez mais. Neste domingo, dia 30, tivemos a grande luta entre o tetracampeão mundial de boxe, o Popó, contra o youtuber o Whindersson Nunes. Só para vocês terem uma ideia, em um bate-papo no podcast 18K, o Whindersson revelou que a premiação chega a 12 milhões de reais. E ainda tem o pay-per-view. Mas não é só isso não, de acordo com a conta Fatos da Luta, o Popó ganhou 1 milhão de seguidores em menos de 15 minutos após lutar contra o Whindersson Nunes. Só que isso tudo que eu acabei de falar foram benefícios individuais. A melhor parte disso tudo é a adesão do esporte para conhecimento geral. Normalmente, eu assisto lutas sempre acompanhadas de pessoas que praticam aquele esporte. Até que no MMA, muita gente que não pratica assiste também. Mas no jiu-jitsu, por exemplo, o público é o praticante. O boxe fica em um meio termo. Não é tão versátil como o MMA, mas também não é tão específico como o jiu-jitsu, né? Mas essa luta do Whindersson contra o Popó, eu tenho certeza que a versatilidade foi gigante. Muita gente queria ver o Whindersson lutar, muita gente que nem do boxe era. E isso foi o ouro do evento de ontem, o objetivo principal. Em seu canal, o Whindersson Nunes fez um vídeo pré-fight falando exatamente sobre isso. Que o objetivo dele é fazer as pessoas conhecerem o Popó, conhecer o esporte, valorizar o esporte. E após o show de ontem, esse objetivo foi alcançado. Eu não sei vocês, mas assistindo me deu uma vontade de fazer boxe. E você acha que isso também não aconteceu com outras pessoas? Eu tenho um exemplo aqui. O Miguel Loquia, ele é um canal nerd que eu gosto muito e sempre acompanho. Ele postou em seus stories dizendo que também estava com vontade de fazer boxe. Agora, imagina quantas pessoas também não sentiram essa vontade. Ou seja, objetivo concluído. Conseguiu chegar à grande massa. Eu realmente espero que essa prática de grandes influencers começarem a praticar o esporte, desafiar lutadores, se torne cada vez mais comum aqui no Brasil. Porque lá fora já é e muito. Temos exemplo, Logan Paul, Jake Paul. Eles estão dando uma sobrevida no boxe, hein? Ah, galera, e parece que o Whindersson vai fazer mais uma luta. O Logan Paul marcou ele no Twitter e disse que aceita o desafio e para ele continuar treinando. Agora eu vos pergunto, e se tivermos Logan Paul contra o Whindersson Nunes, quem leva na sua opinião? Já aproveitando que eu citei o Jake Paul aqui, vocês viram a última dele. Ele e o Dana White não se becam, né? Ele vive desafiando os lutadores do Dana para uma luta de boxe e está obtendo sucesso com isso. E o Jake gosta de holofotes, isso a gente já sabe. Mas ele tem um outro objetivo com isso também. Ele quer que os lutadores do UFC sejam mais bem pagos do que eles são agora. Recentemente, para chamar atenção ao assunto, o Jake postou um diss track. É uma música criada com o único propósito de insultar, de expor uma pessoa. Enfim, ele criou esse diss track para o Dana White e escreveu na descrição do vídeo que todos os rendimentos desse vídeo irão para os atletas do UFC mal pagos, que recebem o mínimo de $12 mil. No vídeo, ele zomba do Dana e fala para ele pagar melhor os lutadores.
assim também como os lutadores para eles se defenderem. No clipe, ele entra no octógono e finaliza o Dana White no mata-leão. Só para resumir aqui um pouco a letra da música, ele pede para o Dana pagar melhor os lutadores, dar cuidados médicos de saúde, disse que não conhece nenhuma pessoa que fala bem dele, disse para ele parar de aumentar o preço do pay-per-view e não dando a mais para os lutadores. Chamou ele de ganancioso, velho, solitário, careca e ainda fez um xingamento no final. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir. Aí depois vocês me contam o que acharam disso tudo. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, isso de ter grandes influencers desafiando lutadores, profissionais de cada esporte, traz mais visibilidade, mais dinheiro, mais pay-per-view, mais praticante, mais tudo. Isso ajuda e muito para o crescimento do esporte. Tá, Rafa, entendi, achei legal tudo isso aí. Mas me conta como é que foi a luta do Whindersson contra o Popó. Galera, eu me surpreendi com duas coisas. Primeiro, o Popó tem 46 anos e está muito bem fisicamente. Muito rápido, ele só marcava e o rosto do Whindersson abriu todo. Muito forte. Isso porque ele nem estava arrochando muito. Achei isso sensacional. Ele poderia voltar à ativa e lutar com a galera. Outra coisa que eu me surpreendi foi com o Whindersson. Ele lutou bem, movimentação legal. Não se intimidou com os cortes no rosto. Até conseguiu uns ataques precisos. Lutou bem, não esperava que ele fosse lutar tão bem assim. Tivemos umas 2 contagens para o Whindersson durante a luta e no final foi empate por bravura. Muito massa o evento, Wesley Safadão cantando, Tiro Lipa como Bruce Buffer. Estava bem bonito o evento, meus parabéns. Poderia ter rolado um grapplingzinho ali nas preliminares, né? Cauã Raymond, o Paulo Zulu, eles praticam jiu-jitsu. Fica a dica aí para o próximo. Por favor, galera, faz isso aí com o nosso jiu-jitsu. Cara, eu fiquei muito feliz quando vi a Demi praticando jiu-jitsu. Ela é uma grande influencer. Estamos precisando de pessoas assim para lutar e trazer visibilidade para o esporte. Agora eu vos pergunto, e aí, vocês acham que isso seria legal realmente acontecer no jiu-jitsu? Quem poderia fazer uma luta de exibição que iria trazer muita visibilidade? Me conta aqui se vocês concordam ou não com o que eu disse no vídeo. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um é falando do Jake Paul e o outro é uma posição que eu gosto muito. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo.